Oi, gente! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Este é o canal Aprendendo na Roça com Samira Sani. E eu sou a Samira Sani e fico muito feliz de tê-los por aqui. E no vídeo de hoje, gente, desde ontem que eu assisti um vídeo ontem e me chamou muita atenção, sabe? Um vídeo de uma mulher contando o que ela passou na vida dela. E aquilo me chamou muita atenção porque parecia muito com o que eu tinha passado, né? Que eu às vezes eu conto muito pouco, né? Porque as pessoas veem assim a gente assim, mas não sabem o que a gente, né, já passou lá atrás. E o que foi interessante, porque o testemunho de outra pessoa edifica a gente, né? A gente às vezes se afasta um pouco de Deus, né? E assim, Deus já trabalhou tanto na vida da gente, a gente às vezes até esquece, né, disso, porque às vezes aconteceu outras circunstâncias, algumas outras coisas. E a gente acaba esquecendo daquilo que Deus fez lá atrás para você chegar até aqui, agora onde você está, né? E quando eu assisti aquela mulher, um vídeo dela, eu não lembro agora o nome lá, sou ruim para gravar nome. E me fez assim, parecia assim que me tocou assim no coração que eu precisava falar o que tinha acontecido na minha vida, né? Algum pouco, né, do que já aconteceu na minha vida e que fez eu estar aqui hoje, neste lugar aqui que vocês veem aí, nesse sítio, né? E como foi assim, né? Na questão dos filhos, né? Vou chegar porque eu tenho muitos testemunhos para falar, muitas histórias para contar, porque eu sou uma pessoa, gente, que eu sou uma pessoa de fé, tá? Eu não tô falando de religião, não, gente, tá? Religião, placa de igreja não salva ninguém, tá? E então eu tô falando de Deus, o que Deus fez na minha vida, né? Eu oro, eu converso com Deus, então eu tenho, né, a minha rotina espiritual, eu tenho minha conversa com Deus, né? Eu sei. E então eu tive esses momentos, né? Eu tenho, né, esses momentos assim, acredito que todos têm, né? Aqueles que creem em Deus, né? E o que eu venho falar aqui é que nesse vídeo me tocou tão profundamente e eu vim compartilhar com vocês que a minha filha mais velha, quando ela nasceu, a gente morava no Pará, né? Meu esposo tinha sido transferido para lá, era gerente lá no Pará, cuidava de duas fazendas lá, então ele ganhava muito bem. Então a minha filha mais velha nasceu, digamos assim, na época de vacas gordas. Não sei se vocês sabem esse ditado popular que o povo fala. Então ela teve tudo, tudo novo, tudo comprado assim, sabe, com muito carinho, aquela coisa tudo novo, sabe? Tudo ia lá na loja e comprava. Então, e naquela época era assim, primeiro filho, aquela coisa. Então foi tudo novo que a minha filha comprou, né? Porque e aí podia comprar, eu comprava, né? Já a minha segunda filha, deixa eu contar. Minha segunda filha, a gente já estava aqui, tá? No sítio aqui que é nosso, tá? E porém, a minha filha mais nova não teve tudo novo, sabe? E porém, Deus providenciou tudo do bem e do melhor para minha filha, tá? Eu digo assim, de tudo, Deus pensou em tudo, sabe? Eu tava uma vez, a Ana Júlia mais nova, ela era bebezinha ainda, então eu tinha ganhado muitas coisas, porque aqui quando a gente chegou pra cá, gente, porque as pessoas tipo assim, compram um sítio, pensa assim, ah, vai ser muito bom. Gente, gasta muito, muito. Então, meu marido teve que trabalhar fora, porque daqui de dentro não dá para tirar ainda, gente, né? Recurso, né? Então, meu marido trabalhando fora, não dava. Dava para o quê? Alimentar a gente, né? Dava para alimentar. E aí, logo em seguida, veio a gravidez. Eu descobri que eu estava grávida. E bênção de Deus, né? Filhos são bênção. Então, e aí? Cadê as condições agora para comprar as coisinhas para criança? Não tinha. Mas Deus não me desamparou em nenhum momento. Pelo contrário. Sempre, sempre, sempre usou pessoas para me ajudar, para trazer coisas. E olha que é engraçado que nas minhas orações, eu lembro de estar falando, nas minhas orações com Deus, eu falava: Deus, não tenho, a minha filha ainda não tem roupa. Deus, e agora? E isso eu não podia contar para os outros, né? Motivo de fraqueza, essas coisas, não queria ficar falando.
Deus, eu quero falar com o senhor que a minha filha ainda não tem roupa, minha filha ainda não tem as coisas e meu marido não tem condição de comprar. E agora? E por incrível que pareça, Deus sempre usava as pessoas para me dar. Eu me lembro uma certa vez que a neném já tinha nascido e cresceu um pouquinho, e aí as roupas de frio, e aqui estava fazendo muito frio na época, tá? E as roupinhas dela já tinham ficado pequenas. E aí eu sei que um dia eu fui para uma reunião na escola, na escola lá da minha outra filha, e fui lá e tinha falado com Deus, né? Falei, Deus, o senhor tá vendo, né? Minha filha, as roupinhas já tá pequena, não tem dinheiro para comprar. E aí agora, Senhor? Mas eu confio em Ti. E eu sempre tive isso, eu sempre tive essa positividade comigo, né? Em acreditar que Deus vai fazer. Então, aí eu deixo para ali. Não sou aquela pessoa de ficar murmurando, reclamando, tá? Eu falo para Deus e deixo ali. Então, aconteceu que nós fomos para a reunião, fui mais uma vizinha aqui para a reunião da escola, e chegando lá, a vizinha falou assim, vamos ali, na casa de uma amiga minha, ela é pastora, tal, não sei o que, não sei o que. E aí eu fui acompanhando ela, né? Fui acompanhando ela, gente. Aí presta atenção, ela tinha um menino, essa amiga minha, né? Que andava sempre com a minha filha. E aí, nós chegamos na casa dessa pastora, ela foi pedir oração para a pastora, e eu lá no meu cantinho, aí a pastora perguntou se eu queria oração, eu falei, quero, pode orar. E a pastora começou a orar, começou a falar, né, de Deus, orou, abençoou a minha filha, abençoou, tudo bem, eu recebo tudo, graças a Deus. E aí, que quando a gente sentou lá, foi tomar uma água, ela falou assim, desculpa te perguntar, você veste roupa usada na sua filha? Gente, eu falei, visto. Aí ela falou assim, desculpa, gente, é porque na época foi assim, foi bem difícil, né? Ela falou, tem tanta roupinha de frio aqui, e eu vi que dá certinho o tamanho da sua filha. Aí eu falei, ela veste sim. Quando essa mulher veio de lá dentro com aquela sacolada, mas era saco, gente, um saco tão grande, e tinha calçado, tinha roupa de frio, vestido, coisa assim impressionante, que deu para minha filha usar, ó, tempão. E aí, foi impressionante. Eu agradeci a ela, né? E naquele dentro do coração eu falei, Senhor, obrigado. Obrigado que o Senhor providenciou mais uma vez, obrigado, meu Deus. Gente, eu saí com aquele saco assim e fui para dentro do ônibus da escola, porque a gente vai no ônibus da escola para quando tem reunião, alguma coisa na escola. Pô, peguei aquela sacolada daquele tamanho, mas eu vi uma felicidade tão grande. Eu cheguei em casa, eu fui lavar as roupinhas, lavando as roupas de frio, aquela coisa. E foi tão, assim, pensando assim no cuidado que Deus tem comigo. Falei, Deus providenciou as roupas de frio para minha filha que estava precisando. E aí continuou, foi passando, a neném foi crescendo, né? Eu falei, eita, assim, os meus braços, o jeito de eu conversar é assim, o jeito de eu falar com Deus é assim. E aí, ela foi crescendo, e aí eu falei assim, ó, a neném tá ficando pesada, e eu preciso fazer as coisas, a neném tem que ficar no braço, tal, e... Ai, Jesus, gente, é muito forte, sabe? É forte isso que aconteceu, porque Deus cuida. Deus é fiel demais. E aí, ela precisava de um andar já e um carrinho. E olha só, Deus providenciou. Eu fui na cidade, cheguei na casa de uma mulher lá, conversando com a mulher, e a mulher chegou em mim e falou, Samira, tu tem carrinho? Eu falei, não, tenho não. Eu vou te dar um carrinho. Eu falei, Deus, até isso o Senhor cuidou tudo. E isso, gente, foi assim tão forte que Deus cuidou de tudo até hoje, que é muito difícil ainda. Eu digo na questão financeira, a gente não, sabe, tem para comer, tem essas coisas, mas eu digo que o que eu quero dizer para vocês é que Deus cuida. Deus é tão fiel, Ele cuida dos pequenos detalhes. E eu quero dizer porque aconteceu comigo. Deus cuida, assim, sabe? Cada detalhe, assim, cada detalhe que eu pedi a Deus, Deus, eu queria isso. Aparecia uma pessoa e me dava, às vezes falava. Chegava, até nessa época a gente tinha um carro velho. Olha só, Deus trabalhou até na cadeirinha dela. Até tudo assim, sabe?
Deus fez uma pessoa doar a cadeirinha, sabe? Sem questão assim de pedir, de falar para outra pessoa o que está acontecendo, sabe? É só você e Deus, sabe? Não precisava, os outros ao redor não precisava ficar sabendo o que eu estava passando ali, não. A minha conversa era com Deus. E aí, Deus vinha, toma, vai lá e leva para ela, entrega isso aqui para ela, sabe? E isso foi muito, muito assim. Quando eu assisti esse vídeo dessa mulher falando das roupas que ela ganhava, eu lembrei exatamente desse episódio, dessa mulher dando e falando, parecia assim que, sabe, assim, que eu tinha falado para Deus, Deus, minha filha tá crescendo e as roupas de frio dela não tem, tá muito frio, tal. E a mulher ainda perguntou assim: são muitas roupas de frio. Eu achei tão extraordinário e meu coração se enchia de alegria e eu, sabe, agradecendo a Deus. Cheguei em casa, agradeci, lavando na maior alegria, aquelas roupinhas assim, tudo bonitinho, cada vestidinho lindo e totalmente feliz. E quando eu vi aquela mulher falando ontem no vídeo, ela contando, né, eu falei, parecia assim que eu precisava vir também compartilhar isso, né? Compartilhar o que Deus cuidou, o que Deus fez na minha vida. Que talvez eu tivesse deixado lá para trás, não falei que Deus trabalha, que Deus é fiel, que Deus cuida daqueles que crê, né? Que não é aquelas palavras bonitas, que tem muita gente que fala aquelas coisas que a gente nem entende, sabe? Deus escuta aquela oração que você fala do seu coração, do jeito que você é, com a palavra errada, com aquela coisa. Deus sabe do seu coração. Então, e Deus cuidar assim, sabe? Eu, uma simples pessoa assim, e Deus vir e fazer a obra dele desse jeito. E eu precisava vir, gente, aqui compartilhar esse momento, às vezes até desce lágrima, porque eu lembro assim, né? E às vezes eu tinha até esquecido, né? E ontem Deus fez eu lembrar disso, que Ele fez na minha vida. E eu tava meio desanimada com algumas coisinhas aí. E isso veio para quê? Para mim lembrar que Ele fez no passado, pode fazer agora, vai fazer no futuro, que Ele não muda, que Ele é Deus, né? Que Ele faz, Ele fez e Ele vai fazer, entendeu? Ele é o mesmo Deus de sempre. Que naquela época eu estava pedindo e Deus fez, né, para mim naquela época e ainda está fazendo e, né, ainda vai fazer muitas coisas que não desanima. Ele fala para mim, ele fala para você, não desanima, levanta a sua cabeça, né, continua. E eu venho aqui compartilhar com vocês esse momento, né? Eu digo que é um testemunho porque eu estava sentindo o meu coração tão forte que eu precisava falar sobre isso que Deus tinha feito lá atrás. Que muitas pessoas não sabem, né, a real situação. Às vezes vê a gente, vê as pessoas sorrindo assim, mas não sabe, né, o que realmente está acontecendo lá dentro, o que você realmente está precisando, né? E eu te digo, Deus sabe e Deus cuida, e Deus, Ele usa pessoas, Ele traz pessoas para te ajudar, sabe? Assim como tem me ajudado, assim, tem ajudado a minha família muito, 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 depois que eu vim para cá. Eu percebo cada dia, assim, o agir de Deus, sabe? Aqui na minha vida. E eu precisava vir compartilhar isso com vocês, tá? E é isso aí, gente. Tem tá? Muitas histórias ainda que aconteceu depois que eu estou aqui na chácara. E eu vou compartilhando com vocês aos poucos, mas eu precisava compartilhar isso, que Deus cuidou, sabe? Da minha vida e ainda cuida, sabe? Dos detalhezinhos pequenos, assim, que eu falava em oração. E no outro dia Deus providenciava uma pessoa para me ajudar. E sabe o que é mais extraordinário? Que até a pessoa falava até as coisas que você tinha falado para Deus, né? Por isso que diz aquela música, né? Só entre eu e Deus, né? Só eu e Deus sabia daquilo e Deus usava uma pessoa para dizer, olha, da roupinha de frio. Tem muita roupinha de frio. E aí você percebe que foi Deus, que foi o trabalhar de Deus na sua vida. Então, o vídeo de hoje foi esse, gente. Espero que vocês tenham gostado aí um pouco da história, pouco da minha vida, né? E é isso aí. Beijinho no coração, fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo.